Versículo 22 do texto a qual nós fizemos menção. Jesus ele inicia com uma ordem, dizendo para os seus discípulos e também para uma grande multidão. Jesus começa despedindo os seus discípulos e logo em seguida Jesus ele vai despedir as multidões. A Bíblia vai nos falar, meus amados irmãos, que Jesus ele compile, ele obriga, ele dá uma ordem para os seus discípulos entrar no barco e passar para outra margem, para o outro lado. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando Jesus ele recebe a notícia que João Batista tinha sido decapitado, Jesus ele toma a seguinte decisão: eu preciso sair, eu preciso me esconder, eu preciso ir para um lugar à parte, um lugar deserto. Era Jesus dizendo nas entrelinhas: eu não estou para ninguém hoje, eu não estou para muita coisa hoje. Mas só que Jesus, irmão, ele sempre vai ser seguido pelos seus discípulos e também por uma grande multidão, porque não dá para esconder a luz do mundo em nenhum lugar dessa terra. A Bíblia vai nos dizer que Jesus ele vai para um lugar deserto, e o texto diz que a multidão, quando ouve falar que Jesus saiu, ela vai atrás do mestre. A Bíblia diz que Jesus vai para um lugar deserto, e nesse lugar, irmãos, se aglomera, se ajunta uma grande multidão de pessoas. Você conhece o texto? Jesus ali, ele vai provar os seus discípulos, experimentar os seus discípulos. Era muita gente, irmão, esperando ser alimentado por Jesus. A Bíblia vai nos dizer que Jesus ali, ele recebe de um menino 5 pães, 2 peixinhos, ele apresenta a Deus, ele dá graça, e aquele pão se multiplica, aquele peixe se multiplica, e Jesus ele alimenta 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O povo logo quer influenciar Jesus a confrontar os romanos, que naquela época estava imperando sobre Israel. Jesus, quando percebe que o povo queria influenciar, o primeiro posicionamento de Jesus é pegar os seus discípulos, obrigar eles a adentrar no barco e passar para outra margem. Por que, pastor? Simplesmente porque os seus discípulos não estavam preparados para ouvir tal coisa. Jesus ele nos dá a primeira lição, que discípulo que é discípulo, ele não pode ser influenciado por multidão. Discípulo não pode ser influenciado por quem está lá fora. Discípulo não pode ser influenciado para quem não conhece o projeto, para quem não sabe do propósito, para quem não sabe a chamada. A gente não pode ser influenciado, é nós que devemos influenciar. Mas Jesus está trazendo a lição das nossas vidas nessa noite. Discípulo não desobedece, discípulo obedece, acata. Discípulo não vai ali para dividir com Jesus, ele vai para bater continência, ele vai para fazer o que foi mandado ser feito. Jesus ele toma uma posição, ele se retira, ele sai à parte, ele sobe para o monte, ele vai orar sozinho a Deus. Jesus ali, meus amados irmãos, ele estava trazendo uma segunda lição para as nossas vidas. Jesus estava trazendo para as nossas vidas que o termômetro do ministério de Jesus não era o que a multidão dizia. O termômetro do ministério de Jesus era a vontade do Pai que estava sobre a sua
vida. Você não pode ser influenciado por aquilo que o mundo diz que você é. Você precisa ter um termômetro direcionado pela vontade de Deus na sua vida. O foco de Jesus não é agradar ao povo, não é agradar a multidão, mas é agradar aquele que o enviou. Nós não estamos nessa noite aqui para agradar o pastor, para agradar os irmãos. Nós estamos aqui por causa dele, é para ele, foi por ele que foi feita todas as coisas. Jesus, irmão, está trazendo para mim e para você uma terceira lição. E isso não está no meu esforço nessa noite. Eu sinto de Deus para dizer para alguém: Jesus, Ele quer que você saia do meio daqueles que estão lhe influenciando e tenha um momento de intimidade, de particularidade com o Senhor, porque o Senhor tem algo para te entregar, tem algo para te direcionar, mas tem coisas, irmãos, que só dá para a gente receber quando a gente ora. Que o barco dos discípulos já estava longe, no meio do mar, avançando. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus estava ali orando, Jesus estava ali intercedendo, Jesus estava ali buscando refúgio em Deus. Jesus aqui, meus amados irmãos, ele nos mostra uma outra lição. Quando a gente ora, as coisas avançam. Quando a gente ora, a gente não fica estacionado, a gente avança, a gente cresce. Era Jesus orando e o barco avançando. Era Jesus de joelho e o barco seguindo. É você dando glória aqui e as coisas avançando lá. É você glorificando o Senhor Jesus aqui e as coisas dando certo lá. Você tem que entender, amada igreja, que quando a gente ora, as coisas avançam, as coisas crescem, dá certo. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando estava ali, distante da terra, eis que veio sobre o barco um vento contrário e era açoitado pelas ondas. Você pode dizer e repetir comigo? E era açoitado pelas ondas. Porque o vento era contrário. Tem coisas, irmãos, que a gente só vai entender, só vai compreender o porquê que o vento é contrário. Porque quando a gente está diante de Jesus, fazendo o que lhe agrada, o inimigo sempre vai se levantar para tentar impedir da gente chegar aonde o Senhor já determinou que a gente chegaria. Às vezes Deus permite o vento ser contrário para nos ensinar alguma coisa. Às vezes o Senhor permite algumas coisas se levantar nas nossas vidas contrária àquilo que nós queremos que seja, para nos ensinar algumas coisas. Que o barco já estava no meio do mar, e meio, irmão, implica em dizer que já estava na metade do caminho. É mais ou menos a nossa vida. Quando a gente chega na metade, tem duas opções. Ou você olha para trás e vê o tanto que você já percorreu, ou você olha para frente e observa o tanto que você ainda tem que percorrer. Aí eu lhe pergunto nessa noite: você vai parar ou vai continuar percorrendo? Eu quero te dar uma direção da parte de Deus: não pare, porque você já passou por lugares mais difíceis. Agora falta muito pouco para você chegar aonde Deus quer que você chegue. Não é da forma que você imaginou, não é como que você sonhou, como que você imaginou. Eu vou chegar, mas é do meu
jeito. Para os discípulos, aquele mar, aquele vento, era dificuldade. Para Jesus, irmão, dificuldade é passarela. Para Jesus, aquilo que para mim é luta, aquilo que para mim é dificuldade, Jesus ele faz de passarela para ele andar. Ele faz de ponte para chegar onde eu e você estamos. Justamente no versículo de número 28 que nós fizemos menção. Pedro recebeu a visita de Jesus no seu barco, em Lucas 5. A gente vai ver que Pedro ele ouve a ministração de Jesus. E após essa ministração gera em Pedro uma fé tão grande que ele lança novamente as redes do mar alto. Pedro, ele vê Jesus entrar na casa da sua sogra, repreender a enfermidade. Pedro, ele vê Jesus ser transfigurado em um monte. Pedro, ele vê Jesus levantar coxos. Ele vê Pedro dando vista aos cegos. Pedro vê Jesus fazendo grandes milagres e prodígios. Já dá para a gente entender que uma coisa é você conhecer, outra coisa é você saber quem ele é. Pedro ele teve um posicionamento muito equivocado, errado da parte dele. O primeiro erro de Pedro, irmãos, está no texto, versículo de número 28. Respondendo, Pedro disse: se és tu. Jesus, irmão, não precisa provar nada para ninguém de quem ele ou o que ele é. Pedro ele pede uma prova: se és tu, me deixa ir até onde tu estás. Primeiro erro de Pedro: Jesus ele não precisa provar nada a ninguém. Olhando para Pedro, irmãos, nós vemos também um homem crucificado na cruz do Calvário. Estava na cruz do lado esquerdo, olhava para Jesus e dizia: se és tu, desce dessa cruz, salva a ti e a nós também. Quem prova é o próprio Deus. Porque quando o Senhor ele desce naquele rio Jordão, sendo imergido, o céu se abre, uma voz ecoa, dizendo: este é o meu filho amado, em quem está todo o meu prazer. O segundo erro de Pedro, meus amados irmãos, é o egoísmo. É pensar só em si. Deixa eu sair daqui, os outros aqui se viram. Tem muitas pessoas, irmãos, que pensam só em si. Nós vimos durante a pandemia que tinha muitas pessoas pensando só em si. Pessoas que se aproveitaram do momento para colocar e taxar preços em algumas coisas, preços abusivos, pensando só em se enriquecer e o que os outros que se viram. Pedro ali, meus amados irmãos, ele não estava pensando nos outros, ele estava pensando em si. Se eu sair do barco e for até onde Jesus está, estou sossegado, estou salvo. E os outros? E os outros que estavam no barco? E qual é a terceira atitude errada de Pedro, pastor? Simplesmente, Pedro ele não conheceu a voz do seu pastor. E quem não ouve a voz do pastor, irmão, está no texto, afunda. Quem não dá crédito na voz do pastor e se aventura saindo do barco, afunda. Tem pessoas, meus amados irmãos, que às vezes quer colocar em xeque, em prova, se é Jesus ou não é. Que pensa só em si. E terceiro, que não dá ouvido à voz do seu pastor. Quem estava falando com Pedro, irmão, me perdoe eu lhe dizer, não era o pastor João, não era o pastor Joacim, não era o presbítero Mateus, era o próprio Jesus. Nem isso Pedro conseguiu entender que a voz que estava falando com ele era a voz do seu pastor.
quando a gente não dá ouvido à voz de Jesus, quando a gente não dá crédito à voz do Senhor, a gente afunda. Mas graças a Deus, amada igreja, que ainda tem a graça nas nossas vidas. Porque se não fosse a graça, e o que é a graça, pastor? Favor e merecido. Jesus estende a mão. Olha a graça de Jesus aí, irmão. Ele estende a mão. Graças a Deus, irmão, que ainda tem Jesus estendendo a mão para muito aventureiro que não dá ouvido para a voz do pastor e se aventura a sair do barco e depois começa a afundar. E estendendo a mão, tomou e disse: na minha repreensão, homem de pequena fé, por que duvidastes? Não duvide, irmão, da direção que Jesus te deu. Não duvide da direção que Jesus te deu, porque Pedro e os seus discípulos foram direcionados a chegar do outro lado. E subindo ambos para o barco, cessou o vento. Jesus não vai acalmar só a sua tempestade. Jesus não vai acalmar só o seu mar bravio. O Senhor Jesus vai acalmar toda a tempestade que está assolando a sua casa, a sua família e toda a sua parentela. Nesse ano de 2024, irmãos, eu quero lhe dizer uma palavra rema da parte do Senhor Jesus. Ele vai chegar lá. Ele vai até aquele lugar e ele vai acalmar essa tempestade. Ele vai cessar este vento, porque debaixo da sua vida, ou acima da sua vida, perdão, está a mão do Todo-Poderoso, dando para você real certeza que Ele está no controle de todas as coisas.